Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham. Paz e graça do Senhor Jesus a todos vocês. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje trago uma mensagem especial para casais que estão enfrentando momentos difíceis. Se você e seu cônjuge estão passando por uma crise, se as mágoas têm se acumulado, se as feridas parecem não cicatrizar, este vídeo foi preparado especialmente para vocês. A arte de pedir desculpas é uma das habilidades mais poderosas que podemos desenvolver em nossos relacionamentos, particularmente no casamento. O que você vai encontrar aqui não são apenas conselhos superficiais, mas um mergulho profundo nos ensinamentos de Jesus e nas cartas do apóstolo Paulo sobre reconciliação, perdão e humildade. Sabemos que quando dois se tornam uma só carne, como diz a palavra, as feridas podem ser mais profundas, mas a cura também pode ser transformadora. Este vídeo é um suporte espiritual e prático para casais que desejam restaurar pontes quebradas e renovar seus votos através do genuíno arrependimento. Hoje vamos percorrer 7 passos bíblicos para pedir desculpas de forma sincera e efetiva. Primeiro, reconhecer o erro com humildade. Segundo, expressar arrependimento genuíno. Terceiro, ouvir sem defensividade. Quarto, buscar a restituição. Quinto, aceitar as consequências. Sexto, mudar de comportamento. E sétimo, esperar com paciência a restauração. Em cada passo, veremos exemplos das Escrituras e conselhos práticos que podem transformar seu casamento, mesmo nas crises mais profundas. Antes de entrarmos nos passos, precisamos entender a base bíblica do perdão. Jesus nos ensinou não apenas a perdoar 70 vezes 7, Mateus capítulo 18, versículo 22, mas também nos deixou o exemplo máximo ao dizer na cruz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Paulo nos instruiu em Efésios, capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Essas não são apenas belas palavras, mas fundamentos para nossos relacionamentos. Quando o casamento entra em crise, muitos casais se concentram em quem está certo ou errado, em vez de buscar a reconciliação. As estatísticas mostram que 65% dos divórcios ocorrem não por grandes traições, mas pelo acúmulo de pequenas mágoas não resolvidas. Dr. John Gottman, renomado pesquisador em relacionamentos, descobriu que casais que aprendem a pedir desculpas efetivamente têm 80% mais chance de superar crises matrimoniais do que aqueles que não desenvolvem essa habilidade. Quando o casamento entra em crise, muitos casais se concentram em quem está certo ou errado, em vez de buscar a reconciliação. As estatísticas mostram que 65% dos divórcios ocorrem não por grandes traições, mas pelo acúmulo de pequenas mágoas não resolvidas. Dr. John Gottman, renomado pesquisador em relacionamentos, descobriu que casais que aprendem a pedir desculpas efetivamente têm 80% mais chance de superar crises matrimoniais do que aqueles que não desenvolvem essa habilidade. O primeiro passo para uma desculpa sincera é reconhecer o erro com humildade genuína. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, somos chamados a confessar nossos pecados uns aos outros. Isso significa admitir especificamente o que fizemos de errado, sem minimizar, sem justificar. Jesus ensinou em Mateus, capítulo 7, versículos 3 e 5, sobre a importância de enxergar primeiro a trave em nossos próprios olhos antes de apontar o cisco no olho do outro. Este é o fundamento de qualquer reconciliação verdadeira. A maior dificuldade neste passo é o orgulho. Nosso ego resiste em admitir erros. Muitos preferem dizer: desculpe se você se sentiu ofendido, em vez de desculpe por eu ter te ofendido. Notem a diferença. A primeira coloca o problema no outro,
A segunda assume responsabilidade. Casais que não praticam o reconhecimento humilde desenvolvem ressentimentos profundos e distanciamento emocional progressivo. Seu cônjuge precisa ouvir você assumir responsabilidade por suas ações. O Dr. Gary Chapman, autor de As 5 Linguagens do Amor, afirma que a humildade no reconhecimento de erros cria um ambiente seguro, onde o amor pode florescer novamente. Quando reconhecemos nossos erros com humildade, criamos um espaço de vulnerabilidade que convida o outro a fazer o mesmo. Paulo escreve em Filipenses, capítulo 2, versículos 3, 4, que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, olhando não somente para nossos interesses, mas também para os interesses dos outros. O segundo passo é expressar arrependimento genuíno. Não basta reconhecer o erro, é preciso sentir e demonstrar tristeza pelo dano causado. Segundo de Coríntios, capítulo 7, versículo 10, nos ensina sobre a tristeza segundo Deus que produz arrependimento. O arrependimento verdadeiro não se manifesta apenas em palavras, mas também em gestos, tom de voz e, principalmente, na disposição de mudar. Jesus nos ensinou que o arrependimento é uma mudança de pensamento que leva a uma mudança de direção. Muitos confundem remorso, sentir-se mal por ser pego, com arrependimento genuíno, sentir-se mal pelo dano causado ao outro. O psicólogo Dr. Henry Cloud explica: o remorso é autocentrado, enquanto o arrependimento é centrado no outro e no relacionamento. Casais que expressam apenas remorso superficial continuam repetindo os mesmos erros, criando ciclos de mágoa. Seu cônjuge consegue discernir quando suas desculpas são superficiais ou profundas. O arrependimento genuíno abre as portas para a cura emocional. O Dr. Les Parrott, psicólogo cristão especializado em casamentos, observa: quando seu cônjuge percebe sua tristeza autêntica pelo erro cometido, as defesas naturalmente começam a baixar. Paulo nos lembra em Colossenses, capítulo 3, versículos 12 e 13, que como escolhidos de Deus, devemos vestir-nos de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando uns aos outros e perdoando-nos mutuamente. O terceiro passo essencial é ouvir sem defensividade. Depois de reconhecer o erro e expressar arrependimento, é fundamental dar espaço para que seu cônjuge expresse seus sentimentos, mesmo que isso seja doloroso de ouvir. Tiago, capítulo 1, versículo 19, nos instrui a ser rápidos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Esta escuta atenta demonstra respeito pelo sofrimento do outro e validação de seus sentimentos. Nossa tendência natural é interromper, explicar, justificar ou contra-atacar quando ouvimos sobre a dor que causamos. Dr. John Gottman identifica a defensividade como um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que predizem o fracasso marital. Casais que não desenvolvem esta habilidade de escuta criam um ambiente onde problemas são enterrados, não resolvidos, levando a explosões emocionais futuras ou a um distanciamento silencioso e mortal para a intimidade. A doutora Emerson Eggerichs, autora de Amor e Respeito, se afirma: quando você escuta sem interromper, seu cônjuge se sente valorizado e respeitado, independentemente das discordâncias. Esta atitude reflete o conselho de Paulo em Filipenses, capítulo 2, versículo 4, de considerar os interesses dos outros. Ouvir atentamente é um ato de amor que cria um espaço sagrado para a cura. Jesus sempre ouvia com compaixão antes de responder, mesmo quando injustamente acusado. O quarto passo é buscar a restituição. A Bíblia nos ensina que o verdadeiro arrependimento vem acompanhado do desejo de reparar o dano causado. Em Lucas, capítulo 19, versículo 8,
vemos Zaqueu prometendo devolver 4 vezes mais do que havia roubado. Esta é a essência da restituição: fazer o que for possível para reparar a dor causada. No contexto matrimonial, isso significa perguntar: o que posso fazer para ajudar a curar a ferida que causei? Muitos acreditam que dizer desculpe é suficiente, mas palavras sem ações têm pouco valor curativo. O Dr. Kevin Leman, psicólogo e autor cristão, observa: algumas pessoas acham que podem solucionar qualquer problema com um buquê de flores ou um presente, sem mudança real. Casais que ignoram a restituição deixam cicatrizes emocionais não tratadas, que ressurgem em conflitos futuros. A restituição requer sacrifício e criatividade. A doutora Jennifer Thomas, coautora de As 5 Linguagens do Perdão, descobriu em suas pesquisas que a restituição é uma das formas mais poderosas de demonstrar sinceridade no pedido de desculpas. Quando você se esforça para reparar o dano, você demonstra que valoriza o relacionamento acima do seu conforto, explica ela. Paulo nos lembra em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que devemos carregar os fardos uns dos outros, cumprindo assim a lei de Cristo. O 5º passo é aceitar as consequências. Mesmo após um pedido sincero de desculpas, podem existir consequências naturais para nossas ações. Em Gálatas 6, versículo 7, Paulo nos adverte: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Aceitar as consequências significa não exigir que seu cônjuge supere rapidamente ou deixe para lá depois de suas desculpas. Muitos se frustram quando, mesmo após pedirem desculpas, o cônjuge ainda precisa de tempo para processar a mágoa. Dr. Tim Keller, teólogo e autor, explica: perdão não é o mesmo que reconciliação automática. O perdão é unilateral, mas a reconciliação é bilateral e leva tempo. Casais que não entendem isso frequentemente pressionam por uma normalidade prematura, impedindo a cura genuína e aprofundando cicatrizes emocionais. A doutora Caroline Leaf, neurocientista cristã, explica: o cérebro precisa de tempo para reprocessar traumas e reconstruir confiança. Respeitar esse tempo é um ato de amor. Quando aceitamos as consequências de nossos erros com paciência, demonstramos maturidade espiritual e emocional. Pedro nos ensina em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 19 e 20, que há mérito em suportar injustiças com paciência, seguindo o exemplo de Cristo, que sofreu por nós. O 6º passo é mudar de comportamento. Jesus nos ensinou em Mateus, capítulo 3, versículo 8, a produzir frutos dignos de arrependimento. Paulo reforça em Efésios, capítulo 4, 22, 24, que devemos nos despojar do velho homem e revestir-nos do novo homem. Desculpas sinceras sempre são acompanhadas de uma mudança visível de comportamento. Sem essa mudança, as palavras se tornam vazias e a confiança fica cada vez mais difícil de ser reconstruída. A mudança verdadeira é um dos maiores desafios humanos. Dr. Henry Cloud e Dr. John Townsend, autores de Limites, explicam: muitas pessoas querem o fruto da mudança sem passar pelo processo de mudança. Casais que repetidamente pedem desculpas pelos mesmos erros criam um ciclo tóxico que desgasta profundamente a confiança. A mudança requer consciência, compromisso, responsabilidade e, muitas vezes, ajuda externa. Dr. Gary Chapman observa: nada comunica sinceridade mais poderosamente do que mudança visível. Quando demonstramos novos padrões de comportamento, reconstruímos a confiança tijolo por tijolo. Paulo nos ensina em Romanos, capítulo 12, versículo 2,
a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Esta transformação não é instantânea, mas um processo contínuo que traz frutos duradouros no casamento, criando um legado de crescimento e maturidade conjunta. O sétimo e último passo é esperar com paciência a restauração. A reconciliação genuína raramente é instantânea, especialmente após mágoas profundas. Em Lamentações 3 versos 25 e 26, aprendemos: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. A paciência é fruto do Espírito e essencial no processo de restauração. Em nossa cultura de gratificação instantânea, esperar se tornou quase uma arte perdida. Dr. Russell Moore, teólogo, comenta: queremos micro-ondas espirituais quando Deus frequentemente usa panelas de pressão lentas. Casais que não cultivam a paciência podem abandonar o processo de restauração prematuramente, perdendo os frutos mais doces que vêm com o tempo. A impaciência muitas vezes revela que nossas desculpas eram mais sobre aliviar nossa culpa do que curar o relacionamento. O Dr. Dan Allender, psicólogo cristão especializado em trauma, observa: a paciência no processo de reconciliação permite que novas memórias positivas sejam criadas sobre o alicerce da mágoa. Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 3, versículo 13, a suportar uns aos outros e perdoar mutuamente. Esta paciência ativa, não passiva, demonstra compromisso com o processo de cura e honra o tempo que seu cônjuge precisa para reconstruir a confiança. Ao longo de todos estes passos, a oração é fundamental. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo nos instrui a orar continuamente. Quando pedimos desculpas, devemos orar por humildade. Quando recebemos desculpas, devemos orar por um coração capaz de perdoar. O Dr. Tim Keller enfatiza: a oração nos lembra que nem nós, nem nosso cônjuge somos o centro da história. Deus é. E Ele está trabalhando para redimir todas as coisas, inclusive nosso casamento. Imagine que você criticou seu cônjuge publicamente. Seguindo estes passos, você, primeiro, reconheceria especificamente: eu te critiquei na frente de nossos amigos. Segundo, expressaria arrependimento: estou profundamente triste por ter te humilhado. Terceiro, ouviria sem interromper quando seu cônjuge expressar como se sentiu. Quarto, ofereceria restituição: gostaria de elogiar suas qualidades na próxima vez que estivermos com eles. Quinto, aceitaria se seu cônjuge ainda se sentir magoado por algum tempo. Sexto, mudaria seu comportamento, prestando atenção a como fala sobre seu cônjuge. Sétimo, esperaria pacientemente pela restauração completa da confiança. Como pastor, tenho visto casamentos à beira do divórcio serem completamente restaurados quando estes princípios bíblicos são aplicados. Um casal em nossa igreja estava separado após 15 anos de casamento, com mágoas profundas acumuladas. Quando começaram a praticar estes 7 passos, especialmente o reconhecimento humilde e a mudança de comportamento, testemunhamos um milagre de restauração. Hoje, 3 anos depois, eles lideram nosso ministério de casais, compartilhando como Deus transformou seu relacionamento. Jesus nos alertou em Mateus capítulo 6, versículo 15. Mas se vocês não perdoarem aos outros os seus pecados, o Pai Celestial também não perdoará os pecados de vocês. Paulo adverte em Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deem lugar ao diabo. Casais que não praticam o pedido sincero de desculpas e o perdão genuíno
criam um ambiente tóxico onde o ressentimento cresce como erva daninha, sufocando o amor e abrindo espaço para amargura, depressão e até doenças físicas. Alguns podem dizer, mas você não conhece o que meu cônjuge fez. É verdade, não conheço a profundidade da sua dor. Porém, lembre-se de que perdoar não significa aprovar o erro, esquecer o ocorrido ou eliminar todas as consequências. O perdão é uma decisão de não permitir que a mágoa controle sua vida e seu casamento. Como C.S. Lewis sabiamente observou, todo mundo diz que o perdão é uma ideia maravilhosa até ter algo a perdoar. Queridos irmãos e irmãs, se hoje você sente que seu casamento está por um fio, se as mágoas parecem insuperáveis, se você não consegue imaginar como reconstruir o que foi quebrado, quero encorajá-los com as palavras de Marcos, capítulo 10, versículo 27. Para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Não estou prometendo que será fácil, mas garanto que, seguindo estes princípios bíblicos, vocês estão convidando o próprio Deus, o restaurador de todas as coisas, a trabalhar em seu casamento. Imagine acordar daqui a um ano num casamento renovado, onde a intimidade foi restaurada, onde a confiança foi reconstruída, onde o amor floresce novamente. Isso é possível. Milhares de casais testemunham essa verdade. Talvez seu casamento esteja apenas a 7 passos de uma transformação profunda. Talvez essa crise seja o catalisador para um relacionamento mais forte do que jamais tiveram. Como Paulo escreveu em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Após este vídeo, convido vocês a fazerem 3 coisas. Primeiro, orem juntos por humildade e sabedoria. Segundo, escolham um momento tranquilo para praticar o primeiro passo. Reconhecer com humildade algo que magoou seu cônjuge. Terceiro, comprometam-se a assistir juntos nossa série completa sobre reconciliação matrimonial. Pequenas ações consistentes levam a grandes transformações. Se este vídeo abençoou vocês, por favor, ajudem-nos a levar esta mensagem a outros casais que podem estar lutando. Inscrevam-se em nosso canal, curtam este vídeo e compartilhem com quem possa precisar. Seus comentários também são muito importantes para continuarmos trazendo conteúdos relevantes para fortalecer famílias. Lembrem-se que cada casamento restaurado impacta não apenas os cônjuges, mas filhos, familiares e toda a comunidade ao redor. Que o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaure, os confirme, os fortaleça e os firme. A Ele seja o domínio para todo o sempre. Amém. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 10 e 11. Se este conteúdo abençoou sua vida, não guarde só para você. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros casais que precisam dessa mensagem. Vamos juntos edificar famílias fortes, fundamentadas na Palavra de Deus.